Muito bem, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a graça e a paz, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aí nessa série O que o cristão precisa saber sobre as festas populares e temos tratado sobre o Halloween, que é considerado aí um jeito enfeitado de ensinar o ocultismo. Então, dando seguimento agora à nossa terceira parte, nós vamos antes apenas relembrar um pouquinho sobre o que vimos até aqui. Lá no vídeo da parte 1, você pode dar uma olhada aí no canal, nós tratamos já sobre o primeiro ponto, que foi a popularidade crescente do Halloween. Também vimos no segundo ponto sobre o que é o oculto. E em terceiro lugar, nós vimos as origens do Halloween, que estão ligados lá àquele festival Samhain dos celtas. No vídeo ali na parte 2, nós tratamos um pouco sobre a questão de bruxaria e satanismo e como é visto o Halloween dentro destes segmentos. Hoje, então, na parte de número 3, nós gostaríamos de iniciar a partir do quinto ponto, então, e vamos falar um pouco sobre a imigração irlandesa, já trazendo agora para os tempos aí mais recentes. Depois ainda teremos o ponto 6 também. Então vamos tratar sobre a imigração irlandesa de forma assim muito breve, né? Já trazendo aí então mais próximo aí dos nossos dias. Por exemplo, 1840 é uma data aí marcante porque o Halloween é conhecido na América do Norte desde a época colonial, isso lá pelo século 17 e 18. Mas foi só depois que os colonizadores irlandeses trouxeram seus costumes do Halloween, lembre-se sempre do festival Samhain, isso para a América em 1840, o festival começou então a se tornar popular. Então a partir aí aproximadamente de 1840, certo? Então perceba aí também alguns outros dados na parte aí cronológica, século XX, já 1950 aproximadamente, o Halloween ele tornou-se basicamente uma comemoração infantil. Ele já não tinha tanto essa pegada ligada a ocultismo ou a contato com os mortos, algo nesse sentido. Ele já tinha realmente mais uma pegada como se fosse uma brincadeira, algo nesse sentido, né? As crianças aí elas brincavam, os adolescentes eles tinham o hábito de passar aí alguns trotes, né? Então era uma espécie de mais voltado realmente à brincadeira e diversão, isso lá pela década de 1950. Também aí em 1970 há um ressurgimento das atividades do Halloween agora entre os adultos. E aí então já começou a haver um pouco de questões mais delicadas e sérias, né? Era colocado aí veneno e lâminas nos doces e esses doces eles afetaram, né, toda essa brincadeira que tinha lá pela década de 50. Agora na década de 70 já começou a haver aí alguns até envenenamentos naqueles doces que eram entregues às crianças. Alguns colocavam até lâminas dentro desses doces, né, e muitas crianças certamente acabavam aí sendo machucadas, quando não poderiam até acabar vindo a falecer, né? Isso na década de 70. Agora, 1980, ele começa a ter um crescimento, então, nos Estados Unidos como uma data bastante comercial. Uma data, assim, de muito comércio, muita popularidade, né? E o que acontece é que muitas seitas satânicas começaram até, inclusive, a sequestrar e assassinar crianças nessa data, né? Por isso que o Halloween, ele demanda realmente bastante atenção da nossa parte, enquanto cristãos, porque o seu pano de fundo, ele está realmente ligado a bruxaria, até mesmo o satanismo, né? Então você tem, de forma assim bem breve, essa panorâmica da imigração irlandesa para os Estados Unidos e começa então a aflorar esse crescimento aí nos Estados Unidos do Halloween a partir aí de 1840, 1950, depois década de 70 e 80, né? Até chegar aí aos nossos dias, conforme nós vamos dar uma olhada agora no ponto 6. Nós vamos ver então agora esta roupagem realmente americana que nós temos hoje então em nossos dias, né? Olhe só então a influência americana, essa nova roupagem que recebe aí todo o Halloween. Está mais ligado realmente ao comércio e à cultura americana. Hoje em dia nos Estados Unidos, no caso, e países de língua inglesa, esse feriado é o segundo evento em volume de vendas, atrás apenas do Natal. Olha só que interessante. Então, em segundo lugar, é um evento aí que vende muito, o comércio
cresce muito nessa época de outubro. Quanto a isso, quanto a crescimento de comércio, quanto a desenvolvimento da economia, sem problema algum, isso é bom, né? Isso é bom para o país, é bom para as cidades em si, né? O problema é que o conteúdo do Halloween ele pode ser muitas vezes prejudicial, né? Mas ele cresce muito aí, ele tem grandes vendas, ficando atrás apenas da data aí mundialmente celebrada que é o Natal. Também os jovens de 18 a 24 anos têm sido os principais responsáveis por gastos no Halloween. Então são os principais consumistas do Halloween, o público, o pessoal jovem realmente. Aí mais ou menos de 18 a 24 anos, não que não haja participação de crianças, há e bastante, né? Também participação de pessoas de mais idade, mas em especial esse público aí de 18 a 24, 25 anos, eles realmente gastam bastante dinheiro nessa festividade, nessa celebração chamada então de Halloween. Também você tem uma outra informação importante dentro dessa cultura americana de Halloween, o crescimento explosivo de séries de livros infantis como Harry Potter e a popularidade de livros e filmes semelhantes também contribuíram para aumentar a aceitação dessas crenças pagãs, né? Então livros aí como Harry Potter, toda a série de Harry Potter que está ligado de fato aí à feitiçaria, ou pelo menos a uma popularidade, a um endossamento na questão da bruxaria e feitiçaria. Você tem muito material na área da Wicca, que é a bruxaria, que você pode encontrar em vários ambientes. Livros que envolvem, enfim, aí todo esse contexto de feitiçaria, de magia, todo este mundo que pode ser aí bastante perigoso e influente na vida, principalmente dos jovens. Abrindo aqui um detalhe, de forma alguma nós desconsideramos como é importante o jovem ter contato com boa literatura, é bom que leia, livros inclusive de ficção, isso é ótimo, isso vai exercitar o pensamento, vai gerar reflexão, isso tudo é muito bom. Mas o importante é refletir sobre qual conteúdo que o jovem está tendo acesso, ou até mesmo a criança e o adolescente. Neste caso, consideramos que estes conteúdos eles não são saudáveis para o desenvolvimento espiritual, psicológico da criança e até mesmo do jovem, né? Mas dentro dessa cultura americana, isso está bastante ligado então a comércio e também a esta influência midiática, né? Desses materiais que envolvem feitiçaria e bruxaria. Olha só, em Salem, no estado de Massachusetts, sede da bruxaria norte-americana, acontece um festival de Halloween que vai de 13 de outubro a 31 de outubro, incluindo naquela ocasião uma feira espírita. Perceba que há sempre esse contexto. Desde o festival Samhain, lá dos celtas, né, que já mencionamos aí no primeiro vídeo, desde aquela época vai ganhando novas roupagens, mas você vê que o pano de fundo ele é sempre o mesmo. Está ligado, né, a essa questão do oculto e também essa questão de contato com os mortos, essa questão espírita. Então sempre este é o pano de fundo. Então em Massachusetts, na verdade no estado de Massachusetts, em Salem, você tem esse festival de Halloween de 13 a 31 de outubro, né, incluindo essa feira espírita. Observe, trazendo aqui já uma breve conclusão e aplicações dentro desses dois pontos, sobre a imigração irlandesa, trazida aí para os Estados Unidos, né, pelos celtas, e também agora essa roupagem americana dentro dessa questão da cultura americana. Vamos trazer aí uma breve reflexão e conclusão para a nossa vida hoje, né? Olha só então o que diz aí. No Brasil, a influência da cultura americana ela é imensa, né? Você pode ver isso em todos os ambientes, inclusive aí no meio cinematográfico, né? O que em certo sentido não há problema algum, né? Gostaríamos de frisar isso, não há problema algum, há muita coisa, né, saudável, né, naquela cultura, assim como na cultura brasileira, há coisas muito boas e positivas que contribuem muito, né? Porém, é necessário observar que neste caso do Halloween, estamos nos apropriando do que não é saudável na cultura americana. E no caso aqui é o ocultismo. Conforme Efésios 5:11, nós podemos observar que a Bíblia vai dizer o seguinte, na tradução Almeida atualizada, a Bíblia diz assim, que não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas,
Antes, porém, reprovai-as. Em outra tradução, na Bíblia Viva, este começo é dito assim: não participem dos prazeres indignos do mal. E também na versão King James atualizada, você tem este versículo no início assim: e não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas. Então, variando a versão, você tem sempre a orientação bíblica é: não seja cúmplice, não participe, não se associe. Então, nós entendemos, apenas aqui num olhar geral, né? Nós entendemos que essa parte da cultura americana, ela não é saudável para o cristão porque ela está ligada ao ocultismo. E, biblicamente falando, não há nada de belo, não há nada de interessante, não há nada que agregue dentro desse pano de fundo do oculto, da feitiçaria e da bruxaria. Pelo contrário, a orientação bíblica é que nós reprovemos tais práticas. Olha só, reflita sobre a fala do pastor Jader Borges, que diz o seguinte: por que nas instituições que ensinam inglês não se troca o Halloween, no 31 de outubro, pelo Dia de Ação de Graças, lá no 28 de novembro, o Thanksgiving Day, né? Tão famoso também nos Estados Unidos. Inclusive, você vai ver muitos filmes, né? Onde tem ali o momento, ou a cena se passa no contexto ali do Dia de Ação de Graças, que é um dia muito importante dentro da cultura americana. Então, a reflexão que o pastor Jader Borges traz é muito importante. Então, se queremos nos apropriar de elementos da cultura americana, então por que não se apropriar daquilo que é saudável? Por exemplo, o Dia de Ação de Graças, né? Que seria certamente um elemento da cultura muito edificante, né? Então é lamentável se apropriar da cultura americana naquilo que não é bom, neste caso o ocultismo, certo? Então, finalizando aqui esta nossa parte, esta nossa terceira parte, você tem aí a palavra de Deus em Mateus 11, 28, que ela diz o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, você que está talvez saturado desta cultura americana neste aspecto negativo, deixando bem claro, né? Há muita coisa boa e aproveitável, mas neste aspecto, né, negativo, ligado ao ocultismo, você que está cansado disso, você que não tem visto bons frutos em tudo isso, então você é convidado pela palavra de Deus a abandonar essas práticas e vir ao Senhor Jesus. E Ele vai tirar de você todo esse cansaço, todo esse fardo que você carrega, todas esses dramas, essas lutas que há aí no seu coração. Ele vai libertar você, vai perdoar você, e você terá aí uma nova vida pela frente. Você vai ser regenerado e o seu nome poderá ser escrito assim no livro da vida. Então venha Jesus Cristo, Ele vai mudar a sua história. Confie nele, descanse nele. Há esperança para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. Guarde essa mensagem no seu coração. Esteja atento a essa terceira parte. Falamos aí sobre a imigração irlandesa e falamos sobre um pouquinho sobre a influência americana hoje, essa nova roupagem do Halloween, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer situação que você queira colocar, você pode ficar à vontade aí para fazer os seus comentários ali na descrição do vídeo, tá certo? Deus abençoe, um grande abraço a todos.